Respire fundo. A vida nem sempre segue o caminho que imaginamos. Muitas vezes erramos, tomamos decisões precipitadas e acabamos nos afastando de quem nos ama. Jesus, conhecendo o coração humano, contou uma parábola que atravessa gerações, uma história simples, mas profundamente transformadora. Esta é a parábola do filho pródigo, uma história sobre escolhas, consequências, arrependimento e, acima de tudo, sobre um amor que nunca desiste. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, impaciente e desejando viver do seu próprio jeito, aproximou-se do pai e disse: Pai, me dê a parte da herança que me pertence. Esse pedido era muito sério, era como se ele dissesse: prefiro os bens mais do que o relacionamento. Mesmo assim, o pai respeitou sua decisão. Dividiu tudo o que tinha. Pouco tempo depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma terra distante. Longe do pai, longe dos valores, longe da proteção. Naquela terra distante, o jovem gastou tudo, viveu sem limites, sem responsabilidade, sem pensar no amanhã. Quando o dinheiro acabou, a alegria também acabou. Uma grande fome atingiu aquela região. O jovem passou necessidade. Sofreu, sentiu-se sozinho. Para sobreviver, aceitou cuidar de porcos. Isso era humilhante. Era o ponto mais baixo da sua vida. Ele sentia tanta fome que desejava comer a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então algo aconteceu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele percebeu onde havia chegado e pensou: quantos empregados do meu pai têm comida em abundância? E eu aqui morrendo de fome? Naquele momento, nasceu o arrependimento. Ele decidiu voltar, não como filho, mas como alguém quebrado. E ensaiou em seu coração: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai nunca deixou de esperar. Cheio de compaixão, o pai correu. Ele não esperou explicações. Não fez acusações. Apenas abraçou o filho e o beijou. O filho tentou confessar seus erros, mas o pai o interrompeu. Mandou trazer a melhor roupa. Colocou um anel em seu dedo e sandálias em seus pés e declarou: Este é meu filho. Ele estava perdido e foi encontrado. Estava morto e reviveu. Essa parábola é sobre nós. O filho mais novo representa aqueles que se afastam de Deus, que escolhem seus próprios caminhos. A herança simboliza a vida, o tempo, os dons e as oportunidades que recebemos. A terra distante representa um coração longe de Deus. A fome simboliza o vazio interior que nada material consegue preencher. E o pai? O pai representa Deus, um Deus paciente, um Deus que respeita escolhas, mas que nunca deixa de amar. Talvez hoje você se sinta como esse filho, cansado, arrependido, com vergonha do passado. Essa parábola nos ensina algo poderoso. Não importa o quão longe você foi, Deus ainda está olhando na sua direção. O amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não espera que você se conserte primeiro. Ele apenas espera que você volte. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe perdão. Sempre existe recomeço. A parábola do filho pródigo nos lembra que o amor de Deus é maior que qualquer erro. E que braços abertos sempre vencem portas fechadas. Onde há amor, há esperança. Antes de qualquer coisa, pare um pouco. Não tenha pressa. Deixe este momento ser apenas seu. Respire fundo. Solte o ar lentamente. Permita que seus pensamentos diminuam o ritmo. Nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem tudo precisa de resposta imediata. Às vezes, o que mais precisamos é apenas ouvir. Ele começa a perceber que aquilo que rejeitou era exatamente o que ele precisava. Mas antes da mudança, vem a consciência. E consciência nem sempre é confortável. Ela dói. Ela confronta. Ela revela verdades que preferimos ignorar. E é exatamente aí que a história fica ainda mais profunda.
Porque o caminho de volta não começa nos pés, começa no coração. E então, algo acontece. Nada muda ao redor. O cenário continua o mesmo. Os porcos ainda estão ali. A fome continua. A solidão permanece. Mas algo muda por dentro. A Bíblia descreve esse momento com poucas palavras. Ele caiu em si. Essas palavras são profundas. Porque cair em si é acordar. É enxergar a verdade sem filtros. Sem desculpas. Sem máscaras. O filho para de culpar os outros. Para de culpar as circunstâncias. Para de culpar o pai. Ele olha para si mesmo. E reconhece. Reconhece onde está. Reconhece as escolhas que fez. Reconhece o caminho que percorreu. Esse momento não é confortável. É doloroso. É humilhante. Mas é necessário, porque ninguém muda sem primeiro reconhecer. Ninguém se levanta sem antes admitir que caiu. O filho lembra da casa do pai, não como um lugar de regras, mas como um lugar de cuidado. Ele se lembra da mesa, do pão quente, da segurança, do descanso. Ele percebe algo importante. Até os empregados do meu pai têm comida em abundância, e eu aqui, morrendo de fome. Essa comparação não gera inveja, gera clareza, gera entendimento, gera arrependimento. Aqui é importante entender algo. Arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, não é apenas sentir vergonha. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção, é reconhecer que o caminho escolhido não levou ao destino prometido. É admitir que estava errado. Sem justificar. Sem minimizar. Sem se defender. O filho entende que não pode continuar onde está. Mas também entende que voltar não será fácil. Voltar exige coragem. Exige humildade. Exige enfrentar o medo da rejeição. Mesmo assim, ele decide voltar. Ele não pensa em exigir direitos, não pensa em recuperar a herança. Não pensa em voltar como filho. Ele pensa apenas em sobreviver. Ele ensaia suas palavras. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essas palavras revelam um coração quebrantado. Um coração que não tenta negociar. Um coração que não tenta manipular. Um coração que reconhece que perdeu tudo. No caminho de volta, cada passo pesa. O caminho parece longo. A mente está cheia de pensamentos. E se o pai não me aceitar? E se a porta estiver fechada? E se eu for rejeitado? E se eu tiver ido longe demais? Esses pensamentos são comuns no coração humano. Muitas pessoas querem voltar, mas o medo as impede. Medo de serem julgadas. Medo de serem lembradas dos erros do passado. Medo de não serem dignas de um novo começo. O filho caminha carregando vergonha, carregando arrependimento, mas também carregando esperança, porque mesmo sem saber como será recebido, ele sabe para onde está indo. Ele sabe quem é o pai. E isso faz toda a diferença. Voltar não significa que tudo será fácil, mas significa que não estaremos mais sozinhos. O caminho de volta é sempre um caminho de fé. É dar passos sem garantias, confiando apenas no caráter de quem espera. E enquanto o filho caminha, algo acontece do outro lado, algo silencioso, algo que ele não vê, mas que mudará tudo. O pai observa o horizonte, mais uma vez, como todos os dias, esperando, aguardando, com o coração aberto, e quando ele vê uma silhueta distante, algo dentro dele reconhece. É o meu filho. E nesse momento, o amor se move. E ainda hoje encontra pessoas exatamente onde elas estão. Essa história ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas ela poderia ter outro nome. A parábola do amor que espera. A parábola do recomeço. A parábola de um Deus que não desiste. Porque essa história não fala apenas de um filho. Ela fala de todos nós. Fala de momentos em que queremos ir embora. De momentos em que achamos que sabemos mais.
de momentos em que acreditamos que a liberdade está longe da casa do Pai. Jesus começa dizendo algo simples. Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos, na mesma casa, com o mesmo pai, com o mesmo amor disponível, mas com corações muito diferentes. O primeiro detalhe importante é este: nem todo afastamento começa fora de casa. Às vezes, a distância começa dentro, no pensamento, no desejo, na insatisfação silenciosa. Enquanto o filho ainda caminha cansado, com o corpo marcado pelo tempo longe, com a alma pesada, o pai observa. Ele não está distraído, não está ocupado demais. Ele olha o horizonte, como quem espera algo todos os dias, como quem nunca desistiu. Quando o pai vê aquela silhueta distante, algo acontece dentro dele. Ele reconhece o jeito de andar, reconhece a postura, reconhece o filho, mesmo antes de vê-lo claramente. Isso é importante, porque significa que o pai nunca esqueceu, nunca deixou de amar, nunca substituiu, nunca desistiu. E então, o pai faz algo inesperado. Ele corre. Naquela cultura, homens mais velhos não corriam. Correr era considerado humilhante. Mas o amor verdadeiro não se preocupa com aparência. Não se preocupa com regras sociais. O amor se move. O pai corre em direção ao filho. Não espera explicações. Não espera pedidos. Não espera justificativas. Ele corre. Antes que o filho chegue perto, antes que ele se ajoelhe, antes que ele termine a confissão, o pai o abraça. Um abraço forte, um abraço longo. Um abraço que diz, sem palavras: você voltou. O filho tenta falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não deixa a vergonha continuar falando. Ele interrompe. Não com gritos, não com reprovação, mas com amor. Ele chama os servos. Tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo. Coloquem sandálias em seus pés. Cada detalhe importa. A roupa nova representa dignidade restaurada. O anel representa identidade. As sandálias representam liberdade. O pai não devolve apenas o que foi perdido. Ele devolve quem o filho é. Isso é graça. Isso é restauração. Isso é Deus. Deus não espera que você se limpe primeiro. Deus não exige que você prove nada. Ele restaura antes de corrigir. Ama antes de transformar. O pai então declara: este é meu filho. Ele estava perdido, e foi achado. Estava morto, e reviveu. Essas palavras são profundas. Porque o pai não diz, meu ex-filho. Não diz, meu servo. Ele diz, meu filho. O amor não foi reduzido. O vínculo não foi quebrado. A relação foi restaurada. E então o pai faz algo mais. Ele manda preparar uma festa, porque o amor celebra o retorno. O amor não guarda rancor. O amor se alegra com a vida. Esse momento revela o coração de Deus. Um Deus que corre. Um Deus que abraça. Um Deus que restaura. Um Deus que chama de filho, mesmo depois da queda. Talvez você esteja se perguntando se isso também é para você. Talvez esteja pensando que foi longe de mim, que errou de mim, que perdeu sua chance. Mas essa história existe para responder exatamente isso. O amor do Pai é maior que qualquer distância, maior que qualquer erro, maior que qualquer queda. E enquanto houver um passo de volta, o Pai continuará correndo ao encontro.